Olá, olá! Cá estamos para mais uma dessa série fantástica que a gente está fazendo com os convidados da Casa da Percepção na Virada Sustentável. Eu sou Lala Denzelin, sou uma das iniciadoras aí da Casa de Percepção. Te conto o que que é. A gente que trabalha com mudança de mundo, redesenho de organizações, de processos, de pessoas, seja qual for a nossa área de atuação, a gente acaba percebendo que há uma profunda necessidade de mudar a percepção, principalmente para uma percepção de que sim, é possível ter um futuro desejável, que também seja possível, desde que a gente se trabalhe, etc. E o que aconteceu? Nesse intuito, acabamos nos juntando. A Maria Paula Hidalgo, a super humorista, ativista. A gente tem há muito tempo um sonho de fazer coisas juntas, com mudança de percepção, com narrativas, com criatividade. Eu venho da área cultural, apesar de ser atualmente futurista. E aí a gente encontrou a Juliana Elorza, que é a criadora deste nome incrível, Casa da Percepção, que conseguiu aprovar num projeto da ONU Clima, fantástico, onde ela e a Maria Paula se juntaram. Enfim, muito rapidamente a gente falou: sim, tem uma super sintonia, foi criada a Casa da Percepção, que deslancha na virada sustentável, porque Casa da Percepção é tanto uma curadoria de experiências quanto um espaço que existirá em breve e vai começar talvez aqui neste espaço onde eu estou, quanto eventualmente um grande espaço de experiências. Mas, para a virada sustentável, a gente fez uma curadoria de experiências que mudam a percepção em relação à sustentabilidade, já que é a virada. Isso vai acontecer agora, 21 de setembro, de 25, para quem nos vê no futuro, na Casa das Rosas, São Paulo, na Avenida Paulista 37. E hoje eu converso com a Adriana Clisses. Adriana Clisses é uma gênia. Eu a conheço há muito tempo e conheci num contexto muito difícil, onde eu tinha que fazer um trabalho com meninos que moravam na rua, um trabalho há muito tempo. E a Adriana é uma especialista em ciência, arte e jogo, que tem 11 livros publicados, e que me encantou, por exemplo, quando ela dizia, eu queria entender o que que ela fazia. Aí ela dizia, por exemplo, eu ajudo professores e pessoas de creche a pensarem o que que elas podem fazer no seu ambiente. Porque pensa bem, você é um bebê, se está engatinhando, a questão da percepção. Aí, o que que você vai ver? Sujeira no rodapé e tomada. Eu falei, nunca tinha pensado nisso. Então, ela botava todos os professores de creche para engatinhar e ver o que que vê um bebê para criar espaços, atividades, tal. E ela se especializou em fazer coisas incríveis de jogos, ambientação, etc., usando materiais recicláveis, como esse que vocês vão ver, e como a atividade que ela vai preparar. Então, Adriana, grande prazer em receber você aqui. Muito bem-vinda. Maravilha, muito obrigada, viu, Lala? Sempre muito bom estar com você. Querida, começa contando um pouco sobre você e sobre teu trabalho e sobre esses 11 livros. É, então, eu trabalho, né, nessa junção de pensar a educação, cultura e arte, né, nessa perspectiva mais lúdica do brincar, né? E eu acho que a ótica de tudo que eu faço tem a ver com pensar o mundo como um prato saboroso, sabe? E eu acho que o brincar é um pouco isso, porque o brincar, né, a própria origem da palavra brincar quer dizer estabelecer vínculos, né? E eu venho da psicologia também. E a psicologia, o que que é, senão uma ciência da relação, né? Que relação a gente estabelece com o outro, com o conhecimento, com o mundo. E o brincar é exatamente isso, né? Que é estabelecer vínculo. Então, que vínculo eu estabeleço, né? Com as pessoas, com o meu entorno. E eu acho, e tem esse vínculo que é muito de uma perspectiva, eu acho que assim, da alegria, né? Que eu acho que é muito um campo da potência, né? Que eu acho que faz total diferença, né? Pro mundo mesmo, né? Acho que E é essa palavra potência, né? Duas palavras, jogo,
alegria e, né, e potência são muito importantes, porque quando a gente vê o que o mundo precisa é a gente se juntar. Agora, se juntar não é tão fácil, mas quando a gente tem o jogo e a alegria, a gente se junta. Basta ver as coisas que Celebração. vão. Oi? Celebração. Celebração, exatamente. É uma das percepções que a chave da colaboração está na celebração, como mostra o carnaval, o futebol, a igreja, os games, aonde você tem uma visão comum de futuro desejado e você tem o prazer, a alegria, o lúdico. E a outra coisa que essas coisas também revelam é você trabalhar a partir das potências existentes. E para pensar, você que está nos escutando, quantas vezes você começa uma reunião dizendo, vamos fazer tal coisa? Sim. E aí a gente pensa, o que é que falta? Que pergunta? Será que a pergunta é o que é que falta ou o que é que temos? Qual é a potência? A gente foi muito treinado a enxergar carências, enxergar carência em si, no mundo. A gente está acostumado a fazer jogo de 7 erros, mas não de 7 acertos. Então, uma das coisas que me encanta no trabalho da Adriana é justamente isso de trabalhar a potência. É, E e aí diga, tem uma coisa que eu acho que, que você falou da potência, eu costumo, uma coisa que eu sempre faço com educadores também, é buscar umas saídas a campo buscando a abundância. Por exemplo, eu trabalho com redes, imagina você trabalha numa rede com 180 escolas, como Curitiba, como sei lá, 200, bom, enfim, com muitas escolas. explica um pouco mais para quem nos assiste o que, que quer dizer eu trabalho com redes. Ah, a rede! Pode ser a rede nordestina, que é maravilhosa. Sim, pode ser a rede de pescar, pode ser a rede de Rede de internet. pesca. Não, o Não, canal é fala rede rede, pública. gente. Não, é É, rede por exemplo, pública. a rede da educação pública, que tem É. milhares de Milhares de professores, escolas. centenas de escolas. E eu tô acostumada assim, e muitas vezes todo mundo acha que tem uma carência, assim, no sentido assim, ah, não tem material, não tem isso. E quando a gente vai vendo assim, bom, o que que tem no entorno, né? O que que tem, o que que a gente pode fazer com elementos da natureza mesmo, né? Então, eu, o tempo todo eu estou ajudando a pensar a mudança de perspectiva, de olhar de uma outra ótica e encontrar, né? Por exemplo, quando eu trouxe a coisa dos fios, né? Esses monte de fios assim, isso aqui é tudo sobra têxtil, né? Só em São Paulo, né? A indústria têxtil, para você ter uma ideia, tem assim uma milhar. Isso aqui é tira de malha que é sobra, que hoje em dia eles estão até comercializando, vem até com um papelzinho assim falando assim que isso aqui é sobra, então pode ser, como é de apara, pode ter pedaços que não estejam completamente organizadinho, mas, por exemplo, assim, só a indústria têxtil, eles, além de ter carretéis, esses materiais, tecidos, é uma quantidade gigantesca, só a indústria Toneladas, são é tonelada, toneladas, toneladas. toneladas. Em grandes cidades, são toneladas de resíduo Então, têxtil. e é assim, mais de 20, 30 anos que eu venho fazendo, eu trabalho muito com um conceito da psicologia, né, de um autor que fala do brinquedo de largo alcance. O que que é esse brinquedo de largo alcance? É que é tão versátil que ele pode se transformar em muitas outras coisas, que no fundo, essa versatilidade tem muito mais a ver com a, a potência está na pessoa que inventa, na imaginação, do que o brinquedo em si. Então, só com fio, né? Então, eu trouxe o fio porque é uma das coisas que a gente vai brincar com fio, que aí tem só as figuras de barbantes indígenas, tem milhares, né? Eu trabalhei com os ticunas na Amazônia, Ela vai contar trabalhei mais com daqui a pouco, mas segue nos brinquedos mas voltando de longo ali, alcance. Longo alcance, é isso? de largo alcance. Largo alcance. No sentido que ele pode se transformar em muitas outras coisas, né? Então, desde de brincadeira, você faz, bom, com isso você vai fazer peruca, você vai poder fazer uns espaços entre árvores, enfim, e fora que isso vira um artesanato, as pessoas criam milhares de coisas com materiais que normalmente seriam descartados, né? E esse olhar né, de olhar para os objetos como algo inaugural, a criança tem muito esse olhar, né? De olhar e falar, uau! E aí tem aquelas descobertas, e às vezes a gente esquece disso, né?
Eu estou falando sobre um objeto, mas isso pode ser para a vida, né? Ah, Sim. olhar de outros ângulos, né? E às vezes a É a gente pensa, mesma lógica, né? Porque às vezes a Ana Borba, numa outra entrevista, ela falou: as coisas já vêm todas sonhadas e desejadas, né? né? É a mesma coisa, o brinquedo já vem brincado. Quando você compra um fogãozinho, ok, mas é diferente de você pegar duas Tecido, tampinhas. papelão que dá para fazer. O Ou com- fogãozinho e mais uma infinidade de coisa, foi isso que eu aprendi contigo, a olhar brinquedo com outros olhos. É aquilo que eu crio, que pode ser tudo, ou aquilo que já vem determinado e só tem um uso, e é, que limita muito, né? E esse olhar realmente é muito importante que você está trazendo, porque é uma coisa que pode ser para a vida toda. Então, por exemplo, até os nossos próprios recursos, conhecimentos. A gente é muito pouco hábil em ficar satisfeito e em ter noção de suficiente. E provavelmente porque a gente não aprendeu a achar que tem, que tá bom, que é o suficiente. E o teu trabalho sempre me encantou muito por causa disso. e tanto é que uma das coisas que eu fiz também recentemente, dos últimos livros, que é esse aqui, o Viagem Lúdica, né? Que é um convite a viajar para dentro de casa, né? Na verdade, para os sete cantos da casa. Em cada canto da casa, é como se fosse um roteiro de viagem mesmo, tem checklist de viagem e tudo mais. Mas eu convido adultos a retomar, a estarem à altura de uma criança para brincar, né? Pode ser Cê- pais, educadores, avós, enfim. E o tempo todo eu vou falando, o que que tem para brincar? Por exemplo, você vai na cozinha, né? Então a gente, dentro da cozinha, no banheiro, no corredor, quais são os recursos da nossa casa, né? E aí eu acho curioso que a gente começa com a brincadeira, mas depois a gente pode fazer a mesma coisa, esse mesmo exercício para a vida, né? Então, eu vou pensar assim, se a gente vai viajar para o coração da casa, que é a cozinha, né? Que é o espaço da nutrição, né? O que nutre na cozinha, mas o que nutre no mundo? O quintal, né? Que para a criança é a alma da infância, né? É o espaço de exercício de liberdade. Que outras situações no mundo me dão essa questão de exercício de liberdade? O corredor de uma casa, pode ser o corredor de dentro ou de fora de uma casa, é um espaço de conexões entre vários ambientes, né? E normalmente é só de passagem, mas a criança sempre vai escalar, subir, inventar. E eu fiquei pensando, bom, isso eu estou falando dentro de casa, mas no mundo, o que pode ser o espaço de conexões, né? Né, da diversidade e tudo mais. Então, o tempo todo. Vamos pensar na sala, que é o espaço da celebração dos encontros. E no mundo, onde que é esse espaço? É nas praças? É no lugar público? É nas coisas que eu falo, eu brinco que um dos sonhos que eu queria, que eu sempre falo assim, eu adoraria que tivesse uma festa mundial. E falou assim, imagina, que é uma celebração de encontro, né? Tem um doido que inventou uma Primeira Guerra Mundial, outro que inventou uma Segunda Guerra Mundial. Por que não podemos Você inventar tem toda a razão. uma A Primeira Maria Guerra Mundial? Paula sempre diz: o crime é organizado, mas a paz não é Não organizada. é. A E a gente gente, tem o Ministério da Guerra, não sei o que da guerra, mas não tem da Ministério Lúdico. paz. E Precisa ter, claro, a festa mundial. é a Sim, festa mundial, porque todo mundo total. tem know-how em festa. O Brasil tem muito. É uma das maiores festas de carnaval, né, do São João, do Boi, e uma infinidade. Mas todo mundo, não é só o Brasil, todo mundo tem conhecimento de causa, né? Em questão, em matéria de festa. E pode ver que tudo que envolve celebração, né, envolve muita junção, porque eu acho que tudo isso tem a ver com brincar, né? Tem a Sim, ver o que corresponde ao brincar na vida adulta também, que é uma das coisas, eu trabalho, né, voltado com formação de professores, formação pessoas na área de lazer, mas também criando, não só isso, mas criando, às vezes, situações que eu trabalhei já com televisão, pensando em televisão, jogos, algumas coisas feitas também para as crianças, vou pensar dinâmicas mais lúdicas, né? E eu acho que sempre
essa questão do brincar é algo que é entusiasmante para todo mundo, assim, né? Sim. Isso é completamente intrínseco à natureza humana, né? O É, jogo é a única coisa que realmente transforma. A gente vê em situações muito traumáticas e de muita crise, a única coisa que consegue tirar desse lugar é a brincadeira, a criatividade, a arte. E é interessante isso que você fala, que é uma capacidade que a gente deveria ter de se encantar com todas as coisas. Por exemplo, esse encantamento com a casa, de é, ressignificar. Você não anda pelo corredor, você diz: é, Ah, eu atravesso um espaço que permite as conexões. Eu tenho dois netos, eu vejo o menor de 3 anos, que eu aprendo com ele, porque ele tem a pura alegria de estar vivo. Cada é coisa isso. começa a pingar do chuveiro. Uau, que incrível! O chuveiro está pingando. Uau, que incrível! Esse fiozinho balança, se fosse o fiozinho que está na sua frente, né? E esse olhar é uma coisa que a gente precisa muito. É uma das razões de ser da Casa da Percepção. Sim. Frente aos desafios que a gente tem de saúde mental, de ansiedade climática, de falta de perspectiva, etc., é mudar a percepção por meio dos sentidos da criatividade, da arte, para uma percepção de que sim, tem jeito. Por isso que a gente fez essa curadoria. Agora, conta um pouco para a gente o que é que as pessoas vão encontrar lá, para quem vier, no dia 21 de setembro, solstício, dia da primavera, Casa das Rosas, São Paulo, Avenida Paulista 37. A Adriana Clisses é uma das super atividades maravilhosas que vão estar nesse dia. E você vai fazer um trabalho, depois conta um pouquinho das suas outras viagens, mas agora conta da viagem dos Ticuna e desse trabalho que você apresenta. Eu várias vezes, por vários anos eu trabalhei, eu sempre ia fazer um trabalho, normalmente no período de épocas escolares deles, né, que normalmente era no meio do ano e começo do ano, né, com 300 professores ticunas, e era um aprendizado incrível, porque assim, era uma E aonde isso, Dri? isso em Benjamin Constant, na Amazônia. E Tá. assim, eu sempre tinha que pegar um avião para Manaus, dormir em Manaus, pegar um outro avião no dia seguinte, mais barco, para chegar num lugar onde não tinha carro, só tinha mototáxi e barcos. E carregadores, porque você chegava de mala, tinha alguém segurando, né? E foi uma experiência incrível, assim, de conhecer muito, de muita troca, né? E uma das coisas que eu achei muito bonito é a concepção deles sobre o que que é brincar, né? Eu perguntei por que que uma criança brinca? Por que que é importante brincar? E um dos professores, o Davi Fidelis, até está num livro que eu escrevi que chama Quer Jogar, que é Edições Sesc São Paulo, né? É, tem uma epígrafe falando desse professor que ele fala assim que a gente brinca para não entristecer. E eu falei assim, olha que síntese linda do que é o brincar no mundo que a gente está vivendo com muita tristeza, correndo a ansiedade, a depressão, né? E como ele está falando que o brincar, né, ocupa esse espaço. E o brincar, a gente está falando para criança, mas eu sempre penso no brincar na vida adulta, que é o correspondente, é a arte, a literatura, é a cultura, são outras formas, é a festividade, são os encontros, é esse espaço, né, do brincar, né? Não, porque tem um espaço que é da produtividade, né, que é do fazer, a escola tem esse lado do aprender, de colocar, mas o brincar é processo, não produto. E a gente precisa das duas coisas. Aí eu lembro sempre de você falando que para a gente caminhar, a gente precisa dos dois pés. Se só ficar pulando no processo, não vai dar certo. Só na produção também não vai dar. Tem que ter as duas coisas para fluir, né? E eu acho que uma sociedade que está desbalançada nisso fica, né, fica meio manca também, né? E com os ticunas teve vários aprendizados no sentido de pensar a beleza da vida, a noção de arte, né? Tinha um dos professores ticunas, que é o Lauro Mendes Gabriel, ele falava assim que a arte é como uma janela poderosa, que junta a beleza da gente com a beleza do mundo, mais ou menos isso. Olha, Gente, é como uma janela poderosa que junta a beleza do que eu sou com a beleza do que o mundo é, né? A gente faz
ele está falando exatamente o que é brincar, que é estabelecer vínculos, né? Conexões, que é o que você vai fazer com Né? fios. Com fios. E aí eu aprendi um monte de brincadeiras, né, de conexões com ele que a gente vai fazer lá, né, de brincadeiras, ah, enfim, de brincadeiras com fios, mas começa com uma coisa individual. Depois a gente vai começar com algumas coletivas, que é a primeira vez que eu aprendi brincadeira coletivas com fios. Por exemplo, tem uma que chama serrote, são quatro pessoas ao mesmo tempo brincando, né? Usando com fios, né? Não é uma pessoa só de cada vez. E aí imaginei, a partir disso, começar a criar isso e começar com tamanhos menores, depois a gente começar a ampliar com maiores espaços, aí começar a inventar, aí vem a parte da brincadeira, que eu sempre acho assim, a gente planeja um tanto e outro tanto, que bom que eu não sei o que vai acontecer, que vai ser a surpresa, o elemento criação. Que eu acho que a parte disso, que a gente começa a mexer nos fios e começa a brincar, vai ser praticamente um aquecimento para depois puxar esse fio também da percepção e de falar de todas essas outras coisas que a gente quer puxar, né? Então, a gente vai começar já de cara brincando. Que fenomenal. E que lindo isso da janela que une eu e o Uma mundo, estrelinha. a arte. Olha, que lindo! Que mais? Ah, Tem essa, eu acho bem bacana essas. Bom, tem umas brincadeiras que a gente faz, por exemplo, essa que eu falei da estrela. Aí a gente vai tentar fazer estrelas maiores. Por exemplo, teve várias situações, por exemplo, com fios, que a gente pode dançar, né? Fazendo brincadeira. sim, Porque, assim, uma coisa que eu sempre acho muito legal é retomar a questão do brincar, mas também como legado, mas como construção. E o que eu vejo na escola, no geral, fica como, muitas vezes, como a criança sempre vai estar criando o tempo todo, mas na formação, né, na pedagogia, fica muito no legado cultural, as histórias, resgatar as brincadeiras, músicas lá antigas, mas e a construção, que seria o passo além? sim, Quando eu faço concurso de jogos, quando eu fiz um concurso de jogos com a rede pública de Curitiba, com 180 escolas da rede, começou aqui em Caieiras, né, que eu fiz com 21 escolas da rede, virou um capítulo de um livro meu que chama Ciência, Arte e Jogo, que eu falo a metodologia desse trabalho. É, Quando a gente faz, a gente traz, não só aprende jogos antigos, jogos modernos, mas também se dispõe a fazer e criar outros de autoria. Aí isso que eu acho que é o segundo passo, né? Então, meu trabalho todo é sempre voltado para criar algumas coisas. Então, por isso que eu brinco. Eu vou planejar, a gente vai fazer algumas coisas, mas é outras coisas que eu não sei, porque não tem como. E o brincar é isso. Vai por caminhos, porque às vezes a gente tem. O caminho é um caminho do desconhecido. E o caminho do desconhecido é o caminho da criação, é o caminho da ciência, da arte, do que constrói, porque o que está estabelecido, né? Tanto é que o Fernando Pessoa fala, prefiro o impreciso que embala do que o certo que me basta. Se é certo, não tem o que fazer, já está o pronto. certo que me basta, parou. Parou. E ali o brincar continua, porque fala assim, bom, tem uma parte que eu sei e outra parte que. E aí vai pegar. Porque você começa a fazer fio, alguém fala assim, ah, eu sei esse outro. Ah, mas eu sei tecer e fazer não sei o quê que eu posso juntar com isso. Eu vou fazer uma bola que aí quando você vê, tá ficando. E o que eu acho bacana, que eu falo assim da criança, que é a genialidade, porque, por exemplo, com esse fio aqui, às vezes a gente faz, por exemplo, eu faço as estruturas de estrela gigante e a gente cria brincadeiras que põe no, como se fosse pulo elástico, né? Que põe no pé e tal. É, E eu que eu já observei crianças em horário de pátio brincando de pulo elástico sem elástico só no imaginário. Então, e só que eles ficavam pulando elástico para lá e para cá, fazer toda a a pulo elástico. movimentação. E aí depois eles falavam assim, de vez em quando alguém falava, errou. Tipo, pulou, bateu no elástico. Tipo, "Mas como assim bateu? Como você sabe que bateu? Ah, porque ele não pulou bem. E aí saía, trocava. Eu falei assim, gente, olha só, nem precisava do material, né? Ia totalmente pro imaginário, né? Que demais. É como se eu estivesse fazendo, né? E vai, né? E às vezes você tem uma coisa de fazer correto, não. E às vezes o que eu acho bacana também
no brincar e na arte, que às vezes o erro não é você faz um erro, você inventa um novo ponto, você inventa uma nova coisa. Claro. Eu lembro num lançamento de livro, quando teve o Álvaro Lage estava junto, né? Que o Sesc tinha chamado eles para fazer uma coisa com. E eu lembro que ele estava falando, tem umas brincadeiras de. E ele estava com um monte de novela, tudo emaranhado. Ele falou assim: não, não precisa fazer o certo, a gente pode brincar, do emaranhar, você cria também novas coisas. Tudo para falar que do brincar de não tá nem tudo está no script, né? E justamente porque não está, tem a possibilidade de discutir e criar, né? Sim, eu acho que justamente essa essa capacidade de você começa, mas não sabe para onde vai, é justamente a gente sair, se ampliar, amplificar isso, é sair de um lugar de se perceber vítima, onde você só é passivo, né? Você Uhum. aprende para um lugar de coautor, que é isso que a gente precisa. O objetivo maior, a grande percepção que a gente precisa mudar é que a gente não é vítima do mundo apenas. Sim, tem muitas coisas acontecendo, mas a gente é completamente coautor. Que fenomenal, dava para. Dri, você fez isso em que outras partes do mundo? No Brasil inteiro, muito. É, Mas praticamente todo, né? e também em outros lugares? Também na Colômbia, também, vários lugares da Colômbia, né? Porque em Medellín, em Cali, Bogotá, na Espanha contigo também, né? Ah, verdade. A gente fez lá. É, e praticamente, eu acho que praticamente o Brasil todo, assim, em vários E lugares. trabalhando com muita gente. E agora, o que eu acho muito legal do trabalho da Adriana, e que eu espero que a gente tenha parcerias grandes com a Casa da Percepção, é que tem essa combinação. Primeiro, ciência, arte e jogo. Depois, a possibilidade de ressignificar o espaço, ressignificar recurso, ressignificar o lúdico, fazer jornadas, assim, andar pela cidade mudando o olhar. Tem uma série de coisas que ela faz que servem para todos nós. Assim, é uma coisa que tem uma função que ressignifica o turismo, ressignifica a educação, ressignifica treinamento Territórios corporativo, todos, né? Nossa, ressignifica audiovisual. É é, fenomenal. Muito bem. Então, queria te agradecer por essa conversa e por estar com a gente. eu também te agradeço. Reforço para quem está com a gente no, vendo isso em curto espaço, nós estaremos 21 de setembro de 25 na Paulista, na Casa das Casa Rosas, das dentro da Virada Rosas. Sustentável. Oi? Na Casa das Rosas. Ah, Casa das Rosas, olha só. É para não esquecer, olha a rosa. Mas, se você está nos assistindo no futuro, já passou o 21 de setembro, nós não somos passado, nós continuaremos. A Adriana, dá uma olhada em todo o trabalho da Adriana Clisses, que é fenomenal. Conheça os 11 livros dela, esse, principalmente, é incrível, da viagem lúdica, onde ela, a casa vira como se fosse o mundo. Conheça a Casa da Percepção e suas atividades, conheça o CRI Futuros, enfim, estaremos todos por aí. Dri, quais seriam tuas últimas considerações antes da gente encerrar? Eu acho que assim, eu gostaria de convidar todo mundo para estar participando, né, desse movimento. Quem estiver presencialmente lá, ou também em outros momentos, né, de estar, desse convite de olhar de um outro ângulo, né? Às vezes, como criança, às vezes que deita no chão, né? Artista faz isso, né? Vão dançar, eu vou dançar, fazer uma coreografia todo no chão. A mudança de perspectiva muda completamente, né? Eu acho que de olhar um pouco para isso, né? Eu acho que assim, o brincar que eu venho convidando é sempre isso, né? De a gente poder mirar o mundo de uma perspectiva mais bela, né? Eu acho que assim, como um caleidoscópio, né? Que você olha e tenta achar beleza nesse mundo, né? Como você estava falando do seu neto, né? Quando você fala assim, nossa, vamos fazer isso.
né? Então, esse lado, acho que é um aprendizado muito importante que a gente tem com quem inicia a vida, né? E a gente não perder de perspectiva que a gente, ah, essa criança, né, na nossa idade, com todo o conhecimento, mas não perder, né? Acho que só somar, né? Porque você tem a gente vai ganhando trajetória, mas não perder essa primeira relação que a gente tem com o mundo, né? Que eu acho que é via esse encanto, que é muito próximo do divino. Sim. A capacidade de manter o encanto, a perspectiva, Entusiasmo. a potência, o entusiasmo. Que lindo. Tomara que o seu trabalho se espalhe cada vez mais, porque todos precisamos dele. Muito obrigada de estar com a gente e parabéns pelo que você faz e pela tua trajetória. Muito Obrigada. obrigada. É.